estamos refletindo na série que começou no ano passado, né? Na série presente. E a gente lembrou na semana passada, a gente falou na semana passada que na sociedade contemporânea, os comportamentos e afetos são todos mesclados à identidade. As pessoas aprendem que elas são o que elas sentem. Ah, ok, muito obrigado. Eu falei que ele tinha que me lembrar. Os adolescentes estarão com Douglas e com Tainá se dirigindo para a sala e eles vão aprender sobre isso, mas na linguagem deles, lá na outra sala. Então, por favor, podem seguir. Deus abençoe vocês. Obrigado. E a gente então viu que na semana passada pessoas na sociedade moderna aprendem que elas são o que elas sentem. Elas são o que elas sentem. Mas a gente já percebeu que não é assim à luz da palavra, porque a nossa identidade está ligada a Cristo desde a eternidade, antes da fundação, antes da criação de todo mundo. E a gente começou a ver isso baseado na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 1. Vimos na semana passada do versículo 1 ao versículo 14 e hoje a gente vai continuar do versículo 15 ao versículo 23. Mas antes vamos passar a vinheta da série para você ficar atento a isso, tá bom? Vamos lá? E como eu disse, o texto de hoje é Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. E vou pedir que você permaneça com o texto da Bíblia que a gente vai ler aberto. Se você tiver aí um exemplar da Escritura ou mesmo o seu celular, você pode manter para que você possa acompanhar a exposição daquilo que a gente vai estar falando. De qualquer maneira, aqui está o texto e eu quero ler junto com vocês. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e nos designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que o enche, que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Na semana passada, nós dividimos a nossa reflexão em 3 perguntas. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? E por que a gente dividiu nessas três partes? Porque o texto do versículo 1 ao versículo de número 14 está tratando sobre isso. Está falando que Deus nos escolheu, o versículo de número 3, nos escolheu em Cristo Jesus segundo a sua vontade, segundo o seu querer, antes da fundação do mundo. Está falando que isso aconteceu por meio da obra de Jesus na cruz e que essa obra é aplicada pelo Espírito Santo. Então é a Trindade que faz parte da nossa
que Deus disse é que você é dele, antes da fundação do mundo. E aí a gente até falou, isso é muito tempo, viu? Isso é bastante tempo. Porque o máximo de tempo que você conhece é o tempo que você vive. Quantos anos você tem? É o tempo que você vive. É o tempo que você conhece. Né? No meu caso, já faz um bom tempo. Né? Um bom tempo que eu sei alguma coisa a respeito de Deus. Mas o que Deus me permite saber, só que Ele sabe de mim, muito antes de eu imaginar que eu seria quem eu sou. E aí, eu não posso então submeter a minha identidade ao meu tempo, à minha cultura. Eu não posso submeter a minha identidade ao meu conhecimento, ao meu entendimento. Eu não posso submeter a minha identidade às minhas emoções, aos meus sentimentos. Se você sabe quem é Deus, eu quero dizer para você que Deus sabe quem é você muito tempo antes de você, inclusive, saber quem Ele é. E Ele está dizendo quem você é nele. Então, a sua identidade enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher, está relacionado com o que Deus disse a seu respeito e o que Deus fez em você por meio da obra de Jesus, na ação do Espírito Santo. E isso precisa ser compreendido, isso precisa ser percebido, isso precisa ser conceituado e construído por meio das Escrituras. Por isso a gente não vai parar por aqui. Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Muito obrigado, querido. Pode deixar aqui. Muito obrigado, viu? Como é que isso se dá? Eu fiz então essas três perguntas e eu terminei a reflexão da semana passada com uma pergunta. Por acaso alguém se lembra qual foi essa pergunta que eu terminei a reflexão? Eu vou ajudar vocês. Não devia, mas vou ajudar vocês. A pergunta foi: quem somos nós para Deus? Porque as perguntas foi: quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Agora a gente chega no seguinte ponto: quem é Deus para nós? Ou quem somos nós para Deus? E eu quero dizer, baseado nesse texto que a gente vai refletir, que nós somos igreja. Nós somos igreja. Mas interessante que nós somos entre tantos. Entre tantos. Veja bem, a carta que Paulo escreveu aos Efésios foi escrita aproximadamente 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então a gente pode considerar que o cristianismo era muito novo ainda. Ser crente, ser cristão para aquela época ainda era uma construção na mente das gerações que estavam se seguindo. Lembram-se que eu comentei na semana passada que muito provavelmente essa igreja que para a qual Paulo estava escrevendo, e Paulo escreveu preso, estava preso em Roma, ele não conhecia, não é que ele não sabia que existia uma igreja em Éfeso, não é que ele não conhecia nenhuma pessoa lá, mas muitas pessoas que estavam ali não eram do conhecimento pessoal do apóstolo Paulo. Mas ele tinha conhecimento de que eram pessoas que haviam experimentado da graça de Deus. Logo, eram pessoas que podiam e que deviam entender melhor o que significava ser cristão, ser filho de Deus. Portanto, o cristianismo era muito novo ainda para o mundo, muito bem definido, sobretudo culturalmente. Imagine, judeus, gregos, sírios, romanos e tantos outros povos vivendo sobre a face da terra, construindo uma cultura que abarca ideias, pensamentos, sentimentos, instituições, espiritualidades, religiosidades. A vida chamada cristã ainda está no seu nascedouro. E embora muita gente tenha desfrutado do encontro com Jesus por meio de um encontro pessoal, muita gente ainda está entendendo o que significa ser isso. Por isso, uma pergunta muito importante: que mundo era aquele que vivia aquela população? Que mundo era aquele que aqueles cristãos que receberam essa carta viviam?
Que mundo era aquele, naquela época, na cidade de Éfeso? Éfeso era uma cidade cosmopolita, de aproximadamente 250 mil habitantes, que era considerada enorme para aquele tempo, para aquela época. Viajantes do mundo inteiro passavam por Éfeso, por causa da sua localização e por ser estratégico do ponto de vista comercial, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, inclusive. A cidade era conhecida como um centro de atividades, inclusive, não apenas do ponto de vista do dia a dia, da vida normal, mas da religiosidade. Você queria saber de coisas espirituais paranormais? Vai para Éfeso. Né? É mais ou menos como se você fosse para... Como chama aquela cidade de Minas Gerais que o nosso pessoal foi uma vez? Santo Tomé das Letras. Né? São Tomé das Letras. Por quê? Tinha um templo a uma deusa chamada Diana, exatamente, Diana ou Ártemis, né? Ela é um templo conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então imagina que não era qualquer coisa que estava ali. E não havia apenas o templo de Ártemis ou Diana, havia templos também de deuses e deusas gregos. Então, havia um movimento muito grande. Além disso, por ser uma cidade portuária, a vida promíscua era muito grande. Existiam as prostitutas cultuais. O que significa isso? Significa que algumas mulheres eram tomadas como prostitutas ou eram consagradas aos seus deuses como prostitutas e tinham relações sexuais como forma de adoração. E por ser uma cidade portuária, como qualquer cidade portuária, a promiscuidade era muito grande. Então a gente não está falando de qualquer cidade, estamos também falando de uma cidade com poder político muito importante e portanto, muito corrompida nesse sentido, impregnada por corrupção. Em meio a tudo isso, como você imagina que significa ser cristão numa cidade? Quantos membros você acha que deveria ter a igreja de Éfeso? Aqui eu estou apenas especulando porque não existe nenhum texto dizendo sobre isso. Mas quantas pessoas? Um cristianismo de 60 anos de vida, uma cidade totalmente cosmopolita e dominada por todos os tipos de tensões e culturas, multicultural. Como você acha que devia ser viver uma vida cristã naquela época? Você acha que as pessoas elas iam e respeitavam os crentes assim? Tipo, não, você é um crente, então eu respeito, não posso fumar do seu lado, não posso beber do seu lado. Então, olha, eu não posso nem falar palavrão porque você passa, crente, né? Desculpa, eu falei palavrão, me perdoa. Você acha que era assim? Você acha que quando os crentes eram totalmente respeitados, quando chegavam em qualquer repartição pública e etc., e falavam assim, olha, eu sirvo a Jesus, hein? E você me respeita porque eu sirvo a Jesus. Você acha que era assim que as coisas aconteciam? Ou você acha que os crentes ficavam assim, totalmente indignados? Meu Deus, onde já se viu? Olha como essa pessoa vive. Que pecador que essas pessoas são. Não quero falar com você. Não me misture com essa gentalha. Você acha que era assim? Você acha que era simples uma comunidade, numa cidade de 250 mil habitantes, vamos dizer que lá eles fossem uma igreja mais ou menos como a nossa, cerca de 150 pessoas, qual a porcentagem que é bom aí de matemática? 150 pessoas relacionadas com 250 mil habitantes, dá quantos por cento de crente na cidade de Éfeso, mais ou menos? Alguém sabe dizer? 0,00. Viu? Bastante. E aí? O que significava ser cristão naquela cidade? É para esse grupo de pessoas que Paulo está escrevendo e explicando o que significa
ter a sua identidade ligada, relacionada com o Deus eterno. Num lugar totalmente hostil, para um grupo de pessoas, ou para uma população que tinha sua religiosidade, que tinha sua própria espiritualidade, que achava que vivia dentro dos seus próprios conceitos, da sua própria cultura, e de repente o cristianismo é o novo de Deus para uma população que está distante. Mas se esse grupo, se essas pessoas, elas não têm convicção a respeito de quem elas são, se elas não estão firmes ou firmadas numa conceituação, num conceito claro do que significa ser cristão, estar identificado com Cristo, ter em si a ação da Trindade, e mesmo esse conceito, eu estou usando aqui um conceito de Trindade que não existia naquela época. Ninguém se falava, olha, a Trindade está na sua vida, hein? Olha, a Trindade. Não tinha nada disso, gente. A gente está falando de apenas 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Aí eu fico pensando, somos igreja. Mas o que é ser igreja? Quem gosta de leitura de livros cristãos vai saber muito bem aquilo que eu vou dizer agora. Você já viu a quantidade de livros dizendo ou falando sobre igreja? Você já viu? Aqui. Eu peguei alguns. Todos esses livros aqui falam sobre igreja. O que é ser igreja, o que não é ser igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja do século XXI, igreja simples, igreja reformada, igreja deliberadamente igreja, o que estão fazendo com a igreja, uma igreja chamada Tob, igreja com propósitos. Olha a quantidade de livros que falam sobre igreja. E eu não estou falando da quantidade de denominações. A quantidade de denominações, será que isso é certo? Será que isso é errado? Não. E aí, sabe como é que a gente escolhe igreja hoje? Me senti bem. Achei legal, gostei da música, gostei da mensagem, gostei das cadeiras acolchoadas. Gostei. Eu me dei conta quão difícil é escolher uma igreja quando, há uns 15 anos, 17 anos atrás, uma jovem entrou na sala pastoral da igreja que eu atendia, a igreja que eu servia à época, porque ela tinha visitado a nossa igreja, e aí já era uma segunda ou terceira vez, aí eu tentei falar com ela, e marcando, vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho. Aí ela foi até a igreja, começamos a conversar, eu me apresentei, olha, eu sou assim, a nossa igreja é assim, tal, que legal que você veio. E a pessoa começou então a dizer um pouco da sua história. Ela tinha começado a ir na igreja com a sua avó quando ela era ainda muito pequenininha. E era a única igreja que ela conhecia, que ela bem pertinho da casa dela, bastava atravessar a rua. Era uma igreja pequenininha também. E aí, a avó dela levava, e assim foi. Até o dia em que ela entrou na universidade. Quando ela entrou na universidade, ela se deparou com um outro estilo de cristianismo, né? Um pouco mais intelectualizado, um pouco mais voltado para o ensino das escrituras e tudo mais, e começou a fazer aquilo que a gente chama de discipulado. Quando ela começou a fazer o discipulado, ela começou a entender o seguinte: caramba, não ouvi falar sobre isso, não ouvi falar sobre aquilo. Aí ela foi falar com o pastor dela. Quando ela foi falar com o pastor dela, ela falou assim: pastor, eu li na Bíblia, aprendi assim e tal, mas o senhor nunca falou sobre isso. Pastor, eu vi na Bíblia que isso que o senhor está fazendo aqui, eu acho que não tem nada a ver com a Bíblia não, né? Aí você acha que o pastor fala assim: muito obrigado, minha filha, que bom, você no auge dos seus 18 anos, eu aqui com quase 60 anos, veio me dizer o que é ser igreja, e eu não sabia, que legal, muito obrigado. E aí foi assim que o pastor atendeu, ele falou, ele acolheu. Sabe o que o pastor fez? Fala: tchau, aqui não é mais o seu lugar, vai embora.
faltava alguma coisa e ela não conseguia. E naquele papo, ela disse assim: nunca pensei que fosse tão difícil encontrar uma igreja para eu frequentar. Sabe por quê? Porque tem tanta gente falando tanta coisa sobre a igreja. São 2023 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. A gente está falando do texto que foi escrito, quanto tempo mais ou menos? 60 anos. No mundo multicultural, com um monte de expressões culturais relacionadas com a fé, com a religiosidade, com a espiritualidade, envolvimento em considerações políticas, considerações educacionais, etc, etc. E aí, esse grupo de pessoas, que talvez fosse um grupo muito parecido ou menor do que o número que a gente tem aqui hoje, está recebendo uma carta dizendo o seguinte: sabe quem vocês são? Vocês conseguem entender a identidade de vocês? Vocês são pressionados de todos os lados para entenderem que a identidade de vocês é essa ou aquela outra. Mas eu quero dizer para vocês quem são vocês. Vocês são de Cristo. Vocês são de Deus. A Trindade, ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agiram em você antes da fundação do mundo, para que vocês pudessem entender quem Deus é e o que Ele faz. Então aquilo explode na mente daquele grupo de pessoas. Uau, então é isso. Quero entender mais, preciso compreender mais. E então a gente vai para o texto que a gente leu. E desse texto eu quero dizer 3 coisas. A primeira delas: igreja cuja identidade se descobre por revelação sobre Jesus, ou sobre quem é Jesus. Isso está baseado no versículo de número 17. Vamos reler aqui o versículo de número 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês, com a linguagem metafórica, obviamente, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, ou daqueles que foram chamados para serem separados. A palavra revelação aqui é Apocalipse. Quando eu tinha me convertido, eu tinha 15 para 16 anos, 16 anos, e o último livro que eu li da Bíblia foi o último livro da Bíblia, Apocalipse. Porque a gente ouve de Apocalipse, né? Mas tem todo tipo de Apocalipse. Meu Deus, a palavra Apocalipse significa revelação. Aquilo que Deus traz para o nosso conhecimento. E essa é a ideia da palavra. Ela está ligada à palavra conhecimento. Eu peço que Deus revele para vocês, oferecendo conhecimento. E esse conhecimento é dirigido para algo específico, que deve ser discernido, que deve ser conhecido. E o que é que Paulo quer que seja reconhecido, seja discernido, seja revelado, seja entendido? E ele ora para isso. Ele ora para que a gente entenda o que significa a nossa identidade, o que significa esse chamado para ser cristão, o que significa esse chamado para ser de Deus. Se a gente não entende isso, se a gente não percebe isso, nós faremos do cristianismo, e é o que tem acontecido, nós faremos do cristianismo mais um aspecto cultural, mais um aspecto da espiritualidade que tem como se fosse uma grande prateleira de possibilidades, de opções. Então eu quero essa porque eu me adequo mais a essa, eu me adequo mais àquela. Não, eu não quero essa porque eu não gosto dessa, porque afinal de contas eu entendi que eu não posso misturar com essas pessoas. Não, Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam entender
serem ou para ser igreja. Então vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Por isso Paulo, depois de dizer qual é esse vínculo de identidade, ele diz: eu preciso pedir a Deus que mostre para vocês, que revele para vocês, que deixe claro para vocês o que significa ser igreja. E isso acontece quando o Espírito Santo ilumina a mente humana, nos dando a condição de entender quem é Jesus. Por isso que eu estou dizendo que igreja, cuja identidade se descobre quando eu entendo quem é Jesus. Aliás, se você pegar o capítulo de número 1, se alguém tiver uma Bíblia física aí, poderia até fazer essa gentileza, contar para mim quantas vezes aparece o nome Jesus, ou Cristo, ou Ele, ou Nele, quantas vezes no capítulo 1. E você vai ver que a centralidade do que está sendo dito encontra-se na pessoa de Jesus. Se você não entender quem é Jesus, você também não vai entender o que é igreja. Se você não entende o que é igreja, eu quero dizer que você não entende quem é Jesus. E o texto vai mostrar isso com mais clareza. Então eu preciso saber quem é Jesus. A pergunta então que eu deixo para vocês é: você sabe quem é Jesus? É uma outra forma de perguntar o que eu falei na semana passada: quem é Jesus para você? Porque ele pode ser um monte de coisas. Quantos livros existem sobre Jesus? Mas quem você sabe, você teve um encontro real com o Senhor Jesus, de reconhecer o seu Senhor e o seu Salvador, de entender a obra dele na cruz por você e por todos os demais que aqui estão. E você consegue entender que na medida em que você descobre isso, e isso não é uma descoberta meramente intelectual, presta atenção, somos capazes de entender quem é Jesus teologicamente, mas isso não garante que o conheçamos pessoalmente. O primeiro conhecimento é intelectual, o segundo tem a ver com o coração. São dois lados da mesma moeda e precisamos de ambos os lados. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua oração: eu peço que Deus ilumine o coração de vocês. Não adianta só vocês entenderem intelectualmente. Não, igreja é isso. E aí eu li no livro, eu construí meu próprio conceito, eu construí isso. Gente, presta atenção, presta atenção. Se você não estiver ligado à árvore, você não frutifica. Se você não for um ramo conectado, você não frutifica. E aí você vai viver do seu jeito. Só que do seu jeito não é do jeito de Deus, é só do seu jeito. Ponto. Nada mais. Nada mais. Isso. Necessidade de entendermos que igreja, Deus nos chamou para sermos igreja, cuja identidade se descobre. Eu vou descobrir a minha identidade como igreja, como povo de Deus, na medida em que eu entendo quem é Jesus. Se você quer saber o que é igreja, você precisa saber quem é Jesus. Se você diz saber quem é Jesus, você deve saber o que é igreja. Porque uma coisa não está desvinculada da outra. Você também não pode estar desvinculado. Segundo lugar, esse texto está falando, então, Paulo está falando para aquela comunidade emergente, que igreja, eles são igreja cuja personalidade se revela pela transformação em Jesus. E aí a ideia é a seguinte: eu estou sendo transformado para ser mais parecido com Jesus, e eu estou sendo transformado para entender a transformação
pensar em poder. Poder que realiza essa transformação. E um dos pontos impressionantes na conversão diz respeito à transformação. Transformação do nosso caráter e, ouso dizer, transformação da nossa personalidade. Na perspectiva humana, estamos, na verdade, falando de um milagre. E o texto bíblico que está falando, esse que nós lemos, vamos ler, está falando justamente disso. Um milagre. Um milagre. Presta atenção. Olha o texto. Então, ora a Deus para que eles entendam. Entendam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Vou deixar esse texto um pouquinho aí. Primeiro para dizer que, embora na nossa língua, portuguesa, a gente tenha apresentado aqui 2 vezes a palavra poder, ou a ideia de poder, a incomparável grandeza do seu poder, conforme a atuação da sua poderosa força, ou em algumas versões, a força do seu poder, as palavras são diferentes. Elas podem até ser traduzidas, não implica que está errado, não é isso, mas elas poderiam ser traduzidas de uma outra forma. Eu queria sugerir uma tradução, eu queria sugerir a seguinte tradução: que vocês conheçam a energia que foi dispensada daquele que tem toda a capacidade para fazer aquilo que precisa ser feito. Então presta atenção. O que precisa ser feito em você, Dani? É uma pergunta retórica. O que precisa ser feito em você? Deus vai agir, já age em você, para fazer em você o que precisa ser feito. E Ele é capaz de fazer isso. Aí você diz assim: pastor, você não me conhece. Eu sou um problema. Eu sou chata demais. Ela não é, mas eu sou chata demais, eu sou cri-cri demais, eu sou incrédula demais. Eu não gosto de gente, viu, pastor? Eu não gosto de gente. Aliás, gente, pra mim, meu Deus do céu, eu tenho alergia. Nossa. Cheguei perto de gente, coçou. E outra coisa, é melhor ficar calado, porque quando eu falo, eu rodo. Não tem jeito. Então, o texto está dizendo o seguinte: Deus vai exercer na vida da Dani a energia necessária, porque Ele tem mais poder do que essa energia necessária, mas Ele vai exercer na Dani a energia necessária, segundo a sua capacidade, segundo o poder que tem, para transformar a Dani em igreja. Isso é louco demais. Eu não sei nem como dizer, como é que eu me sinto quando eu leio essas coisas. Eu fico entusiasmadíssimo do que Deus está fazendo comigo, o que Ele pode fazer comigo, o que Ele pode fazer com as pessoas. Imagine, encontra um punhado de gente, de pescador, se encontra com eles e fala assim: eu vou fazer de você pescador de homens. Que é isso? Vem comigo. Jesus não pergunta para eles: vocês creem em mim? Não dessa vez, não nessa hora. Lá na frente ele pergunta: não agora. Vocês creem em mim? Não pergunta, ele fala assim: me siga. Ponto. Me siga que eu vou transformar. Me siga que o que eu tenho para fazer em vocês é poderoso, é extraordinário. E digo mais, essas palavras a respeito que Paulo está usando, está dizendo que o poder, esse poder, essa ação, é o mesmo poder exercido para ressuscitar Jesus. O poder que o Espírito Santo, que Deus exerceu
necessário para nos converter, para nos ressuscitar, para nos transformar. É isso que o versículo 20 está dizendo. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de qualquer governo, de qualquer autoridade, de qualquer outro poder e domínio, de qualquer outro nome que se possa mencionar, nesta era, mas também na era vindoura. Não tem igual, não tem igual, não tem igual. Então, igreja cuja personalidade se revela na transformação em Jesus, para sermos, pelo poder de Jesus, e sermos mais parecidos com Jesus. Quando eu penso nisso, isso me gera uma alegria, mas também me gera uma liberdade. Quando entendemos isso, não submetemos a conversões ou a conversão a aspectos intelectuais ou psicológicos ou meramente comportamentais. Quando oramos por conversão, seja nossa, seja de outros, estaremos pedindo que o poder de Deus entre em ação da mesma maneira que operou na ressurreição de Jesus. Isso tira de nós um grande peso, como se nós fôssemos os responsáveis pela conversão. Não somos. A nossa responsabilidade é pelo testemunho e proclamação. A conversão é Deus. Henry, escrevendo uma carta ao amigo, ele estava explicando sobre Jesus para ele. E ele disse o seguinte: Deus enviou Jesus para que fizesse as pessoas livres. E escolheu a compaixão como caminho para a liberdade. E isso é muito mais radical do que você poderia imaginar no princípio. Significa que Deus quis nos libertar não por meio da eliminação do sofrimento, mas pela partilha. Jesus é Deus que sofre conosco. Imagine isso que Nuno está dizendo, na perspectiva que a Bíblia acaba de nos ensinar na leitura bíblica. Jesus, ao levar sobre si nossas dores e pecados, levou o que nos afasta dele, não apenas no sentido cósmico e eterno, mas no sentido pessoal e histórico. Quando sofremos com as coisas que temos em nós e coisas que desagradam a Deus, Jesus nos diz: eu sofro junto com você. Quando temos coisas neste mundo que confrontam a nossa fé e o nosso cristianismo, Ele nos diz: eu sofro junto com você, eu vivo a mesma coisa que você. E quando tudo parece indicar o fim, Jesus diz: nem a morte é o fim, eu ressuscitei, você também vai ressuscitar. Cara, Deus me ensina que a sua compaixão me trouxe para viver uma identidade totalmente nele, e que eu posso entender que aqueles que foram alcançados por esse mesmo poder têm a mesma identidade. Então, quando eu olho para a Dani, desculpa usar mais uma vez aqui, viu? Eu olho para a Dani e ela vai dizer: mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou assado, eu sou assado. Eu falo assim: eu vejo o que Deus está fazendo em você, que Ele vai transformar você, e a gente vai poder servir juntos, e você vai servir em outros lugares. Talvez alguém tenha dito assim: ah, você não serve para nada, e você vai dizer: não, mas Deus disse que eu fui comprado pelo sangue dele, e Ele disse que eu vou ser missionário lá na Alemanha. Ah, mas ninguém acredita nisso. Eu não preciso que alguém acredite, eu acredito. Agora, você está acreditando que sua identidade são seus sentimentos, suas emoções, o que você acha, o que você pensa? Que pobre que você é. Que pobre. Deus te deu imensa riqueza. E você se conformando a que uma sociedade falida diz. Mas você está também se conformando a algumas poucas bênçãos que alguém promete. Não, porque Jesus vai te colocar. Você será cabeça e não cauda. Cabeça o quê? Cabeça é Jesus, gente. Se você tiver a cabeça no lugar, você vai perder seu irmão.
balela. Se você tiver a cabeça no lugar, você vai entender que você vai estar conectada a Cristo. E olha o que Ele é capaz de fazer nesse poder de transformação. Me permita compartilhar um trecho aqui, um excerto desse livro Igrejas que Transformam o Brasil. É um livro que trata sobre o que Deus está fazendo em igrejas pelo Brasil todo. Igrejas cujas cidades, você nem sabe o nome da cidade, quanto menos o nome da igreja. E tem, na sua parte introdutória, tem uma parte que diz assim, o subtítulo é: Por que acreditamos na igreja? Por que acreditamos na igreja? As notícias não são boas. Nos Estados Unidos, a quantidade de conversões a Jesus está declinando. No Brasil, os sem igreja estão aumentando. Uma análise do Centro de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que de 2000 a 2010 a quantidade de membros de denominações históricas como a congregacional e a presbiteriana não é no livro. Despencou pela primeira vez na história do Brasil. O Evangelho da Prosperidade parece ser a mensagem dominante na televisão brasileira e os escândalos envolvendo políticos cristãos, entre aspas, levantam suspeitas sobre o próprio DNA da Igreja Evangélica Nacional. Sem falar que a igreja é cheia de pessoas que têm conhecimento religioso, mas que não vivem em missão, desperdiçando seu tempo com críticas àqueles que vivem seu chamado. As igrejas de hoje conhecem muito bem essa dor. Embora as más notícias sejam abundantes, a boa notícia é que vemos tendências opostas, positivas e frutíferas em muitas igrejas que ele chama de transformacionais. Elas estão caminhando na contramão das tendências e nos passam uma mensagem de ânimo em meio ao caos. Portanto, há razões para ter boas esperanças por meio das iniciativas e do estudo dessas igrejas que estão transformando realidades no Brasil, muitas vezes no anonimato e com poucos recursos. E aí ele vai tratando sobre isso até o ponto que chega aqui ao que o cerne que eu gostaria de compartilhar. O pastor e escritor americano Tim Harrington descreve a transformação como um processo de dentro para fora e de baixo para cima. Ele diz o seguinte em relação a esse processo de transformação: tem a ver com alcançar uma massa crítica de cristãos que estão de tal maneira capacitados pelo Evangelho de Cristo a ponto de poder mudar tudo que tocarem. Mudar tudo que tocarem. Família, ambiente de trabalho, escola, negócios. E aí ele vai dizer como é que isso acontece. E ele vai citar o que aconteceu em 1904 no país de Gales. Aquilo que a gente conhece por reavivamento. Ele diz: as boas novas de Jesus mudam tudo. Vemos isso em reavivamentos e reformas ao longo de toda a história, mas o reavivamento galês é um exemplo poderoso. No país de Gales, em 1904, Deus usou um anseio por reavivamento de um jovem mineiro de carvão chamado Owen Robertson. Não foi um pastor, não foi um presbítero, não foi um diácono, não foi um missionário, foi um mineiro de carvão. Um trabalhador comum que tinha um anseio. Ver Deus transformando o seu país. Ver Deus transformando a igreja. Então, ele pede a Deus de forma singela, mas contínua, uma transformação extraordinária. O amor compassivo de Robert pelas pessoas o levou a chamar os cristãos para que se comprometessem a ouvir a Deus. Ser transformados pelo seu poder e viver uma fé pública autêntica. À medida que mais e mais crentes galeses deram ouvidos a esse chamado, Deus se valeu do espírito submisso da igreja no país de Gales. O anseio e o amor de Roberts pelos que estavam fora da fé inspiraram um fervor evangelístico e missional diferente de tudo que já fora visto naquela região. Sobre o que aconteceu durante aqueles dias no país de Gales, os professores americanos Malcolm McDowell e Alvin Wright, eles escrevem assim: assim que Deus respondeu ao seu anseio desse rapaz, até mesmo
Houve momentos em que centenas se levantaram para declarar sua rendição a Cristo como Senhor. A restituição foi feita. Apostadores e outras pessoas, normalmente não tocadas pelo ministério da igreja, vieram a Cristo. O reavivamento do Cades mostra o que é possível quando se experimenta o poder da transformação realizada por Deus. O mundo não apenas notará, mas também experimentará uma mudança em si mesmo quando o povo de Deus começa a agir como Jesus. Quando a igreja passa a viver como o corpo de Cristo. Deus enviou Jesus para que fizesse as pessoas livres. Isso foi uma compaixão colocada para a liberdade. Isso é muito mais radical do que você poderia imaginar no princípio. Significa que Deus quis nos libertar, não por meio de eliminação do sofrimento, porque às vezes a gente não está sofrendo, mas pela partilha de Jesus. Ele é o Deus que sofre conosco. E por último, ser igreja cujo comportamento então se mostra pela identificação com Jesus. Pela identificação com Jesus. Olha o que disse Agostinho, um dos pais da igreja. Ele dizia o seguinte: se quisermos conhecer alguém, não devemos perguntar o que essa pessoa faz, mas o que ela mais ama. E nesse ponto, valeria a pena perguntarmos se conhecemos a Jesus e o que ele ama. E se somos impactados pela revelação de quem Jesus é e transformados para sermos como Jesus é, nós vamos amar como Ele ama e as coisas que Ele ama. Portanto, como seguidores de Jesus, somos convidados a nos identificarmos com Ele no mesmo amor, no mesmo poder, na mesma graça, porque a igreja é a extensão de quem Jesus é, ou pelo menos deveria ser. Olha o que o texto bíblico que a gente leu está dizendo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deixa eu tentar traduzir isso de forma muito breve para vocês. Liguei para você essa semana. Perguntei, como estão as coisas? Vocês compartilharam algumas das lutas de vocês. Dá a impressão de que Jesus perdeu o controle, ou que a gente perdeu o controle. Puxa, para mim essa situação, aquela situação, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Como que eu resolvo isso? Então, aí a gente vai orar, e quando a gente vai orar, parece que a gente está pedindo esmola. Senhor, se levantar contra mim. Eu sou péssimo ator, se levantar contra mim. Está doendo demais, Senhor. Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Tenha compaixão de mim, Jesus, faz alguma coisa. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto muda a maneira de a gente orar. Esse texto está dizendo o seguinte: não há absolutamente nada que aconteça sem que ele saiba. Eu posso ser pego de surpresa, ele não. Eu posso até ficar meio perdido, ele não. Eu posso até não saber o que fazer, ele não. Logo quando eu vou orar, eu posso dizer: Senhor, olha aqui o problema. Eu não estava esperando isso, Senhor. O meu planejamento foi para acontecer isso, mas Senhor, olha a chuva que deu, a chuva desabou, fez desabar, e etc, etc. Mas o Senhor já sabia, né, Jesus? E o Senhor sabia que o muro ia desabar, o Senhor sabe como levantar. Pergunta: como que eu faço para levantar esse muro, Senhor? Bora lá!
as celestiais e as terrenas, hoje e qualquer tempo, na plenitude dos tempos ou em qualquer momento da vida, não tem absolutamente nada que ele não seja, que ele não veja. Agora, se você entende isso, você então vai entender qual é o seu papel no tempo, naquele momento. Você sabe como fazer. Porque no seu corpo, você é a plenitude, ou deveria ser a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você é igreja. Então seja igreja. Entenda o que o Senhor está fazendo com o seu corpo e participe disso. Não fique de fora, não fique alheio. Coloque os seus dons na presença de Deus. Coloque seus talentos diante do Senhor. Diga: Senhor, Deus me salvou, me libertou. Está num processo de conversão contínua, porque conversão é um processo, a salvação é um ato. Então a gente está num processo de conversão contínua. Converta-se, converta-se. Muda. Que o Espírito Santo gere em você uma transformação tal, de maneira que a gente veja, que as pessoas vejam, não para a gente se mostrar, mas para a gente mostrar quem Ele é. Deus está fazendo isso. E o Espírito Santo está promovendo isso. Quinta-feira passada a gente iniciou aqui os cultos de estudo e de prática das Escrituras. Não dá para explicar para vocês agora, venha na quinta se você quiser. Mas uma coisa que a gente disse na quinta foi o seguinte: o que significa dizer venha o teu reino? E aí, obviamente, a gente imagina um monte de coisas. Justiça, tal, assim, e está certo, é isso mesmo. Mas você não vai orar venha o teu reino da forma adequada se você não estiver indignado, como Jesus ficaria, com os problemas, com a dor e o sofrimento que existe no mundo. Então eu fiz o seguinte exercício com as pessoas que estavam aqui. O que significa dizer venha o teu reino no lugar que você trabalha? Então pense você. Pense onde você trabalha. Imagine lá. Vá até lá. Pense nos problemas que existem, pense nas injustiças que existem, pense nos desacordos, nos desarranjos, pense nas coisas que são legais, mas pense naquelas que não são legais. Pense naquilo que muitas vezes você diz: puxa vida, se eu pudesse eu iria para outro lugar, mas não tem jeito. Pense no que acontece no seu consultório, pense no que acontece quando um cliente mal educado te xinga, pense nos problemas. O que significa venha o teu reino naquele lugar? Agora responda essa pergunta: o que significa venha o teu reino naquele lugar onde você trabalha? O que significa venha o teu reino na sua casa? Senhor, venha o teu reino na minha casa. Na minha casa ninguém conversa, Senhor. Na minha casa a gente nunca senta junto. Na minha casa é só briga. Aliás, eu acho que os vizinhos olham pra gente e pensam assim: tem crente lá, nossa, tem crente lá, eles só gritam um com o outro, eles só se rangem, né? É quase o inferno, é ranger de dentro, sabe? Quase igual ao inferno. Mas, Senhor, venha o teu reino na minha vizinhança. Na minha vizinhança, Senhor Deus, tem um monte de drogas lá. E assim, ao invés de eu pegar e reclamar, venha o teu reino ali, Senhor. Eu queria falar do teu amor ali. Eu queria, de alguma maneira, ter um acesso. Eu não sei como eu faço isso, mas venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino nesse lugar. Venha o teu reino aqui. Que as transformações do Senhor apontam como aqui. Venha o teu reino neste lugar. Isso significa venha o teu reino. Venha o teu reino para as mães como eu, cujos bebês não têm direito do que comer, não estão mamando. Venha o teu reino. O seu reino é de saúde, o seu reino é de justiça, o seu reino é de vida, o seu reino é de esperança. Senhor, que eu seja o porta-voz do teu reino. Isso significa. Eu termino lembrando o que Jesus disse. Eu lembrei semana passada. Eu quero lembrar agora, eu quero terminar com esse texto. Olha o que Jesus disse.
Vocês estão cansados? Enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Eu peguei a versão da mensagem para esse texto de Mateus 11, 28 a 30. Fiquei pensando, a gente chegou aqui no culto para servir ao Senhor, com as nossas questões. Eu queria que você saísse daqui energizado, eu posso assim dizer. Que o Espírito Santo pudesse visitar você e converter você. Converter mesmo, no estrito significado que significa conversão na Bíblia. Mudança de mente. Conversão é mudança de mente. Eu penso de um jeito, passo a pensar de outra forma. É a forma que eu passo a pensar, é a forma de Jesus. É isso que eu desejo. É isso que eu peço. É isso que eu oro todas as manhãs. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo para poder fazer o que eu tenho que fazer. Para alcançar pessoas que eu tenho que alcançar, para cuidar da minha casa que eu tenho que cuidar, para respeitar minha esposa que eu tenho que respeitar, para orar pelos meus filhos que eu tenho que orar, para estender a mão àqueles que o Senhor me enviar, porque minhas mãos são curtas, mas orar por todos aqueles que eu não posso falar, mas o Senhor pode alcançar, porque Deus não tem limites, não está limitado por tempo e espaço. Mas se você tentar viver a sua religiosidade, porque esse texto está falando de religião, o texto não está falando dos problemas da vida apenas, também, mas não apenas, ele está falando de como eu resolvo religiosamente os problemas da vida. E aí ele fala, você está cansado de enfastiado de religião? Daquilo que fariseus, saduceus oferecem? Essa é a ideia, esse é o contexto? Você então é o seguinte, vem a mim, você está cansado disso. Você está tentando se esforçar, eu estou tentando, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia 3 vezes por dia, mas isso é um esforço. Não faça isso. Aí eu faço campanhas, minhas campanhas, a campanha da segunda a sexta, e aí quando eu termino a primeira eu começo a segunda, de segunda a sexta, e depois eu começo a terceira. Ai, eu já desisti, porque não adianta mesmo, então eu já desisti. Aliás, eu parei de orar, eu parei de ir a Bíblia, parei de ir à igreja, porque eu vou ver o cristianismo do meu jeito. Afinal de contas, Deus está comigo. Engana a outra, tá? Com quem Deus está? Igreja é. Com quem Deus está? Igreja é. Quem diz isso então sou eu. Quem diz isso? Foi o apóstolo Paulo comigo, o Espírito Santo diz o seguinte: eu oro para que vocês entendam isso. Então, se você está cansado, vá para o Senhor Jesus e diga: então eu quero ser mais que você, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e poderosa, e o teu Espírito age de forma misteriosa no coração da gente, mas aquilo que é mistério se revela. Então aqui o Senhor conclua a obra que o Senhor um dia já começou na vida da gente. Que o Espírito Santo ofereça graça, leveza, paz ao coração daqueles que em ti se refugiam. E que o Senhor faça desse lugar uma igreja segundo Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos, em nome dele que nós nos despedimos por mais uma semana. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e o Espírito Santo Consolador esteja com você e com você permaneça agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Uma boa